Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais uma parte da série sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos particularmente interessados nas aplicações na área elétrica e de telecomunicações. Para isso, veremos os seguintes assuntos. E a corrente? Vai para onde? Análise de circuitos com terra e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com e a corrente? Vai para onde? Esse é um circuito de corrente contínua básico, constituído por uma fonte de tensão U, um resistor modelado pela resistência ideal R1 e fios de ligação ideais com condutividade infinita e, portanto, resistência igual a zero. A corrente convencional I parte do polo positivo da fonte e dirige-se via circuito para o polo negativo da fonte. No caso ideal, não há perda nos condutores. Logo, os pontos A e A' estão no mesmo potencial elétrico, são pontos equipotenciais, circuitos de corrente contínua, assim como os pontos B e B' estão no mesmo potencial entre si, diferente de A e A'. Tem-se que UAB igual a UA'B' igual a U igual a U1. A diferença de potencial entre os pontos A e B é igual à diferença de potencial entre os pontos A'B', que é U, a tensão da fonte, que é U1, a tensão sobre a resistência R1. A corrente que percorre R1 é dada por I igual U sobre R1 ou U1 sobre R1. Qual o potencial no ponto A? Potencial elétrico no ponto A? Não sei. Qual o potencial elétrico no ponto B? Também não sei. Qual a diferença de potencial entre os pontos A e B? Mais U ou mais U1. Qual a diferença de potencial entre os pontos A' e B'? Mais U e mais U1, idênticos aos pontos A e B. Temos agora um terra no circuito. Colocamos um terra no circuito, uma ligação de terra no polo negativo da fonte. Que terra é esse? Quem decidiu onde é o terra? Para que serve o terra, afinal? O que muda no circuito? A corrente flui fechando o circuito sobre a fonte através da ligação de terra. Observe que o ponto B está ligado diretamente ao terra. Há uma ligação elétrica de um dos terminais de R1 com o polo negativo da fonte de tensão U. E esse ponto comum é ligado ao terra. A terra não quer nem receber nem doar cargas. Isso é um trabalho. A Terra busca o equilíbrio, o que é uma frase filosófica e ecológica. Vamos definir que o potencial do ponto B, o terra, 0 volts. ênfase em definir. Pode ou não ser a verdade, mas é o que nós definimos. Na verdade, o que estamos definindo é que o potencial do ponto B, o terra, é a referência de tensão para o restante do circuito. Mas afinal, o que pode ser o terra nesse circuito? Pode ser um cano d'água, pode ser um pedaço de fio de cobre, pode ser uma placa de alumínio, pode ser uma estaca metálica fincada no solo. Não importa. O equilíbrio é rapidamente estabelecido e não há mais corrente, fluxo de elétrons para o terra. Agora, o ponto B está ligado à terra, está ligado ao potencial negativo da fonte, o referencial 0. Por que 0? Quem decidiu isso? Qual a tensão sobre o ponto B? Qual a diferença de potencial sobre a carga R1? Quanto vale U a B, a diferença de potencial entre os pontos A e B? Qual o valor da corrente que passa de B para a terra? Vamos responder alguma dessas perguntas. Qual o potencial do ponto A? O potencial do ponto A relativo ao potencial de terra, B, é mais U. E qual o potencial do ponto B? Nós definimos que é o referencial, portanto, 0. A diferença de potencial de A para B é simplesmente U, que é igual a U1. A corrente é desviada para o terra ou ela fecha o circuito? O que a corrente quer? Os elétrons querem ir para o terminal positivo, desesperadamente. Não tem nada no terra que os interesse por um tempo suficiente que leve a uma corrente. Neste caso, a corrente não é desviada para o terra, e sim fecha o circuito pelo terra. Agora, os pontos B e B' estão ligados à terra. São pontos separados, distintos. Terra é o referencial 0. Tanto B como B' estão ligados a um mesmo ponto de referência. Quais são as tensões entre e sobre os pontos B e B'? Qual a diferença de potencial sobre a carga R1? Quanto vale o AB? Quanto vale o AB'? Qual o valor da corrente que passa de B e por B' para a terra? Existe, afinal, circulação de corrente de B para B' ou não? Os terras devem ser o mesmo ponto eletricamente falando ou não? Vejamos. Vamos supor que neste
neste circuito temos uma baixíssima impedância de ligação de terra entre os pontos B e B', que por isso estão no mesmo potencial, o potencial de terra, ou a referência zero de tensão no circuito. E se o potencial de terra, ao invés de 0 volts, fosse 70 volts ou mais, por exemplo? Nesse caso, nós temos 2 pontos a observar. As diferenças de potencial AB e AB' mantêm-se iguais a U igual a 1. Estamos considerando B e B' no mesmo potencial eletricamente ligados. Se a tensão em B e B' eleva-se acima de 0, é melhor você manter as mãos longe do terminal de terra. O seu terra não é mais 0. Cuidado com isso. Aliás, de que terra estamos falando? Uma placa de cobre ou alumínio na qual as terras do circuito se interligam, ou simplesmente uma haste ou conjunto de hastes cravadas no solo por anos, sem qualquer manutenção? Uma solução de baixo custo e elevada simplicidade é tomarmos o terra como uma massa metálica em comum a um dos terminais da bateria, geralmente o negativo. Em circuitos de fonte simétrica, usamos o meio da tensão total. Nesse caso, teríamos tensões positivas e negativas em relação ao terra comum do circuito. Mas afinal, a corrente circula pelo terra? Claro que sim. Neste caso, fechando o circuito da fonte de alimentação, de B para B'. Veja, a seta azul indicando a corrente do polo positivo da fonte para o polo negativo, convencional, desde que haja continuidade elétrica entre B e B'. Estamos adotando o sentido convencional da corrente. Você sabe que os elétrons, na verdade, se movem no sentido oposto ao indicado pelas setas azuis. Veja na figura ao lado uma fonte simétrica, tensão positiva e negativa e uma referência de 0. No circuito da figura ao lado, vemos 2 tensões de saída, portanto, positiva e negativa em relação a 0 volt. Aí estão. Não temos 3 tensões, temos 2 tensões e uma referência de 0. Em uma aplicação comum, tomaríamos o referencial de 0 volts como uma referência de terra para os circuitos a serem alimentados por essa fonte. Uma pergunta do ouvinte de casa: como podemos fazer um terra em um dispositivo que está completamente isolado do ambiente ao redor? Essa é a pergunta que os instaladores de equipamentos elétricos em veículos tiveram que responder. Carros estão isolados do terreno pelos pneus. O que fazer então? A resposta é: façamos toda a estrutura metálica do veículo ser o nosso terra de referência. Esta é uma típica instalação elétrica em um veículo automotivo com um negativo à terra. Observe, o negativo da bateria conectado ao chassi, é o terra do sistema veicular. E agora o chassi do veículo é o referencial de terra do circuito elétrico. As conexões de lâmpadas, faróis e quaisquer outros equipamentos, dispositivos, é uma ligação entre o cabo positivo e qualquer ponto do chassi metálico do veículo. Aí estão as ligações com o terminal positivo. Vejamos agora a análise de circuitos elétricos com ligação de terra. Afinal, a terra, o solo, tem sempre potencial 0? As cargas estão sempre equilibradas no solo? Não, absolutamente não. Veja na figura ao lado. Qual a razão do relâmpago atingir o solo ou subir para a nuvem? É o desbalanceamento de cargas que provoca o relâmpago. Cargas acumuladas no nuvem e no solo, de polaridades opostas. O resultado é um dos mais belos e perigosos espetáculos da natureza, o relâmpago. Aliás, de que solo estamos falando? De um solo arenoso, seco, baixa condutividade, um solo agriculturável, um solo com poças de água salgada, de baixíssima resistência à passagem de corrente, de asfalto seco, de asfalto molhado, do mar. Cada um desses tipos de solos ou corpos d'água mencionados apresentam condutividades diferentes. Condutividade, simplificando muito, é a capacidade de condução de corrente elétrica. Quanto maior a condutividade, maior a facilidade de passagem de corrente dos elétrons, das cargas. De uma maneira muito geral, a matéria está equilibrada quanto às cargas. Mas cuidado, a questão é se as cargas estão disponíveis facilmente para se deslocarem. Por exemplo, os metais. É isso que caracteriza o metal, a facilidade de deslocamento de cargas em seu interior. É muito fácil deslocar cargas em metais. Basta um limão, um prego de ferro, um pedaço de
de cobre e um par de fios. Você acabou de fabricar uma pilha ou uma bateria. É um termo mais técnico. Os metais e os bons condutores têm essa propriedade. É relativamente fácil retirar ou deslocar elétrons, cargas elétricas negativas. Mas, se você procurar na internet, vai ver fotos do resultado do caminho no solo arenoso, seco, devido a uma descarga elétrica. A diferença de potencial e a corrente são tão elevadas que o conceito de isolante de dielétrico se desfaz. É um caso particular. Tensões elevadas, além de perigosas, arrancam elétrons de qualquer material, isolante ou condutor, até mesmo do ar. De uma forma resumida, mas muito resumida, podemos considerar duas funções para ligações de terra. A primeira, criar uma superfície, uma região equipotencial. E a segunda, criar uma região para condução ou desvio de cargas, um caminho para essas cargas se deslocarem. Primeira, tem como exemplo simples o chassi do carro utilizado como ponto comum para o borne negativo da bateria. Para a segunda, temos dois exemplos: o sistema de proteção contra descargas atmosféricas e o circuito para desviar correntes perigosas para usuários de equipamentos elétricos. Na figura, temos um sistema de proteção contra descargas atmosféricas que provê um caminho de desvio para a corrente de alta intensidade devido a uma descarga atmosférica. Nós vamos fornecer um caminho melhor, de menor impedância para a corrente se deslocar, do captador para o terra, sem danificar equipamentos no prédio, por exemplo. A pergunta é: desvio para onde? E esse é o problema. Está vendo as hastes de aterramento enterradas no solo na figura ao lado? Aí? Exato. A corrente é desviada para o solo. E se o solo não for um bom condutor? Bem-vindo à área de aterramento. Temos muito sobre o que conversar, mas não aqui, não agora. Numa próxima oportunidade. Vamos começar com um circuito constituído por uma fonte de duas cargas resistivas R1 e R2. O circuito está independente, flutuando. Da teoria de circuitos, sabemos que as tensões em R1 e R2, dadas pelas equações mostradas, e que a corrente no circuito é dada pela equação mostrada. Colocamos agora um terra no circuito, ponto C, ligado ao terra. O que muda? Primeiro, o que não muda? A tensão sobre a resistência R1 e R2 não mudam em relação ao circuito anterior, sem terra. O que muda então? Agora sabemos os potenciais relativos dos pontos A, B e C. O potencial A é o potencial positivo da fonte, 1. Logo, o A é igual a U. O potencial no ponto B é o potencial sobre R2, logo B igual a R2, U2. O AB é o 1, que é igual ao A menos o B. Para medir se o A, B, basta utilizar o voltímetro. Olha, para qualquer tensão você pode usar o voltímetro. E o AB é simplesmente o A menos o BC, que é igual ao A menos o B. Sim, o C igual a 0 é a referência. Agora complicou. Nós temos uma fonte de tensão, o 2. E se o 1 for 30 volts e o 2 for 70 ou 700 volts? O que acontece agora? Muito simples. A tensão UAC continua sendo 30 volts. A tensão UC agora 70 volts, por exemplo. Logo, a tensão UA do A para o terra é igual a 100 volts. Não coloque a mão nesse circuito em nenhum lugar. Cuidado com as tensões elétricas. Cuidado com os potenciais elétricos. A tensão sobre os resistores se altera com a presença de O2? Não, absolutamente não. Por quê? Porque não há um circuito fechado envolvendo o 2 e os resistores R1 e R2. Não há um caminho para o retorno de corrente ou de cargas do terminal positivo para o negativo da bateria U2, sentido convencional. E como diria o bardo, the plot thickens. Observe que agora o nosso terra está no meio. Temos um terra no meio do circuito, ponto B. O que muda? O que não muda? Qual a função do terra? Vamos analisar. O potencial no ponto A em relação ao terra, o A, simplesmente o 1, que é I vezes R1. Corrente continua circulando sobre R1. Reparou no sinal de 1? É positivo. O potencial de B igual a 0 em relação à referência. Não há corrente circulando de B para a terra. O potencial de C, o C agora é negativo em relação à referência, ao ponto B. Dado por o C, menos o 2 é igual a menos IR2. Então, nós agora temos um potencial positivo e um potencial negativo sobre os resistores. O valor da diferença de potencial é constante. Sinal de U2, negativo em relação ao terra. Essa é uma outra maneira de você apresentar o circuito anterior. Observe que a polaridade positiva é caracterizada pela entrada da corrente convencional no resistor. Assim, a tensão U1 é positiva porque o A está positivo em relação a B. Já o 2, a tensão é negativa porque está em relação ao terra do circuito. O ponto C é negativo em relação a B. A relação U igual a 1 mais U2 permanece válida.
Utilize o multímetro para constatar a polaridade das tensões em relação ao terra do circuito. Percebeu? Repetir 5 vezes a expressão em relação. A tensão pode ser medida por um voltímetro em relação ao ponto de terra. Facilita a vida. O ponto B é o terra, referência. Não significa necessariamente que a tensão do ponto B é zero, e sim que é referência para esse circuito. Vejamos agora algumas considerações. Nos automóveis, o terra está conectado ao negativo da bateria. Uma boa razão é a ação da corrosão galvânica. No entanto, teoricamente e na prática, poderíamos utilizar o polo positivo ligado ao chassi e sofrer as consequências de uma corrosão mais acelerada. O terra nos circuitos elétricos é uma referência, uma forma de obter uma região equipotencial. Tanto para a proteção dos equipamentos quanto para a segurança dos usuários, um bom projeto de aterramento é fundamental para a correta operação dos circuitos elétricos segundo a norma vigente. Agora, uma notícia não tão boa. Se você está encarregado do aterramento em circuito de alta, e eu quero dizer alta frequência, lamento, é muito difícil. É importante ir cuidado com os loops de terra. Lembre-se que um pequeno pedaço de fio pode ser modelado como um indutor, ou seja, um elemento de alta impedância. Lembra disso? Nós vimos vários vídeos sobre isso aqui no canal. Pois é, em alta frequência, nada é o que parece, muito pelo contrário. Por isso, a dificuldade de modelamento. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Nós vamos continuar nossa viagem pelo mundo dos circuitos que utilizam pontos de terra. Então, até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.